Olha, esse tema aqui de comportamento, ele realmente gera muito interesse, né? As pessoas, eu percebo que elas vêm procurando isso já de poucos anos para cá. Da mesma forma que eu tive essa percepção, eu venho percebendo que o mercado, que as pessoas que lidam, que trabalham, que têm cães, elas têm procurado muito mais sobre esse assunto, mas isso tem uma justificativa, tem um porquê do comportamento ser tão requisitado, ser algo que gera tanta curiosidade nas pessoas. Primeiro ponto, para vocês fazerem uma análise aqui e acompanharem comigo. Que aí é uma informação que não tem nem como a gente contestar. Primeiro ponto, o fato do comportamento canino. Os cães hoje são, em números, maior, né? Tem maior quantidade de cães hoje no Brasil do que crianças. Então, em números, eles são muito maiores, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, hoje, cerca de 75% dos cães, por exemplo, que tem casa, né? Cães que têm lares, que moram com famílias, eles moram dentro das casas. Ou seja, a gente já não tem mais tanto aqueles cães que eram cachorros de quintal, né? Eu tenho um cachorro que guarda a minha casa. Então, aquele cachorro que fica lá, só serve para latir, a gente serve água e comida. Não, os cachorros, eles já estão inseridos dentro de casa, dentro da rotina do dia a dia. Então, esse cenário também mudou. E, além disso, esses cães hoje já são reconhecidos, inclusive na esfera jurídica, como membros da família multiespécie. Então, não dá para a gente fugir. Eles estão muito inseridos no nosso dia a dia e é por isso que o comportamento é tão procurado, né? As pessoas querem tanto saber, além de que é realmente necessário. E durante essa aula aqui toda, eu vou provar para vocês, ponto a ponto, o porquê que a gente tem a necessidade de conhecer comportamento canino, tá? Comportamento humano também, mas é que essa não é a minha área. Meu universo específico é dos cães, então a gente vai entrar aqui nesse mundo, ok? Uma pergunta, porque às vezes a gente fala com um público um pouco variado aqui. Eu acabei de mencionar a questão de famílias multiespécie. Isso para vocês é uma coisa tranquila? Vocês estão acostumados com esse contexto? Vocês já ouviram falar? Tem gente que já ouviu falar em família multiespécie, mas não sabe o que é. Vocês podem ficar à vontade para perguntar. E às vezes, se eu trouxer algum outro tema, algum tópico aqui que vocês fiquem em dúvida, perguntem também, questionem, porque é importante que todo mundo tenha um entendimento claro das coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, essa questão da família multiespécie e tal, que aí para vocês, vamos tocar adiante. Eu resolvi convidar vocês aqui para essa aula por um motivo bem especial. Peraí que eu vou olhando aqui. Cada vez que sobe um nomezinho, eu acabo prestando atenção, mas eu prometo que eu não vou me distrair. Eu resolvi convidar vocês aqui para essa aula justamente para a gente entrar a fundo nessa questão do comportamento e para mostrar para vocês o quanto que esse tema ele está inserido no dia a dia de vocês, na rotina de trabalho de vocês, nos próprios processos da empresa, dos serviços que vocês prestam e, inclusive, consequentemente, como que isso impacta diretamente no negócio de vocês. E claro que a gente pode considerar aqui, eu estou falando sempre de profissionais, mas a gente pode considerar aqui os tutores também, tá? Os tutores também percebem a necessidade desse assunto na própria convivência com os cães no dia a dia dentro de casa, tá? Então, esse tema, ele pega um contexto bem amplo, certo? Boa noite para quem está chegando. Podem continuar se apresentando, tá, pessoal? A gente já deu início aqui, mas vocês fiquem à vontade. Em alguns momentos, eu tô aqui falando para vocês que, de fato, essa questão do comportamento interfere e impacta muito na profissão de vocês, no dia a dia, nos processos. E muitas vezes vocês podem entrar com alguns questionamentos ou terem alguns pensamentos que eu também já tive. Então, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui de alguns cenários de diversas profissões, tá? A gente pode pensar assim, alguns de vocês vão falar assim, mas eu falar de comportamento canino, ou eu sentar para estudar esse tipo de assunto, não faz sentido para mim, né? Isso é assunto, por exemplo, para adestrador de cão. Sim, de fato, os adestradores, eles precisam ter esse conhecimento. Mas, com todas as ferramentas que eles trabalham, eles precisam entender das técnicas, né? Das metodologias, das formas com as quais eles vão trabalhar com os cães e, de fato, de comportamento também. Se é o foco ali que eles atendem, adestradores precisam entender. Mas não são só os adestradores, tá? Outro ponto que às vezes a gente pode questionar.
eu sou tutor, tá? Vamos pensar em quem é tutor ou em quem tem cão, e isso que eu vou dizer agora é típico do dia a dia de quem convive com os cachorros. Eu não preciso entender de comportamento, por exemplo, para acessar os latidos excessivos dos cães. Inclusive, os cachorros estavam latindo aqui agora, né? Não preciso entender de comportamento para isso. Até porque eu já aprendi que para cessar o latido dos cães, para eu controlar os cachorros que latem muito, basta eu ignorar o comportamento. Quem aqui já não ouviu isso? Quem aqui já não tentou usar esse método? De fato, é uma das técnicas, é uma das formas que a gente faz para cessar. Mas se você entender de comportamento, você vai entender, inclusive, que o latido, que a vocalização é uma forma deles se comunicarem. E todo latido, toda forma que ele expressa o latido, um cachorro, ele tem uma justificativa. Então, será que todo latido você precisa fazer cessar? Se você entender de comportamento, muitas vezes você vai entender o que aquele cão está querendo dizer e você vai entender até, às vezes, os motivos, as razões daquele latido. Então, não é só ignorar que o cachorro para de latir. Existem outras formas que você vai poder fazer com que isso aconteça e que você vai poder direcionar a situação. Então, vocês percebem como são em vários pontinhos do dia a dia? Para passeador, por exemplo, muitas vezes vocês vão pensar assim, eu já fiz curso de passeador, né? Alguém que tem a profissão de dog walker foi lá, fez um curso, se profissionalizou. Então, também não tem por que eu entender de comportamento. Te diria que tem, e eu vou provar aqui hoje, tá? Até porque muitas vezes, talvez hoje esse cenário já tenha mudado um pouco, na época que eu fiz curso de dog walker para iniciar, porque a minha carreira eu iniciei como passeadora também. Não tinha essa questão comportamental inserida. Então, a gente tinha as aulas dos métodos de adestramento, de primeiros socorros, das ferramentas para se usar, um pouco da história da evolução do cão, mas era só isso. E mesmo para você trabalhar como passeador de cães, é imprescindível você entender do comportamento deles, tá? Não tem como fugir dessa parte. Aí vão dizer assim, tá, mas euzinho, né? Ou profissional, ou tutor, enfim, vocês que estão aqui hoje, vou sentar, vou parar, vou perder o meu tempo, que eu nem diria perder, tá? Vou investir o meu tempo tentando entender, conhecer a questão de etologia, de behaviorismo. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Vai fazer, principalmente que quando vocês entenderem esse tema, e eu vou falar dessas duas escolas do comportamento aqui agora à noite, vocês vão entender que isso não é só para cachorro, isso é para a vida da gente, tá? Esses estudos, essas questões de aprendizagem, elas são inclusive para os humanos, então faz muito sentido para tudo, a gente usa o comportamento diariamente, tá? Não tem como fugir, gente. Então, olha só, deixa eu só baixar aqui. Tá, Igor perguntou aqui, o termo seria família multiespécie? Igor, foi isso que eu comentei no comecinho da aula, se vocês tinham entendimento, se vocês já tinham ouvido falar, se vocês tinham familiaridade com esse termo, tá? Então é isso, se de repente vocês tiverem dúvida, pode perguntar aqui. Porque como eu falei que os cães, eles estão inseridos e são reconhecidos hoje, inclusive na esfera jurídica como membros da família, e isso a gente usa dentro da família multiespécie, foi por isso que eu entrei nesse assunto aqui com vocês, tá? Mas a gente não é uma coisa que eu vou me aprofundar especificamente, foi um comentário e foi uma justificativa em meio a esse cenário todo aí do comportamento dos cães, tá? Então, assim, do mesmo jeito que eu acabei de pontuar todas essas inseguranças ou esses questionamentos que às vezes vocês têm em relação ao comportamento, que é normal, que eu também já tive, eu entendo que isso vem também de uma insegurança, né? É a falta de conhecimento, às vezes a falta de não ter sido apresentado ao tema, ou a gente não entender que é tão importante para o dia a dia, que a gente usa esse contexto de comportamento para tudo que a gente faz, mas também às vezes pela falta pela falta de segurança em atuar com esse tema especificamente no dia a dia, ou na forma de lidar com seus cães, ou de trabalhar com eles. E isso é normal, tá? Agora, uma coisa que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: quanto maior for o nível de conhecimento de vocês sobre um assunto, e aqui especificamente a gente está falando de comportamento canino, maiores são as possibilidades de soluções que você tem para utilizar quando você tiver os problemas. E olha que conflitos com cães não faltam, né? No nosso dia a dia, a gente vê aí no cenário, dentro do universo canino, o quanto que esses conflitos, o quanto que essas dificuldades de interação, o quanto que as brigas entre os próprios cães, não só na interação humano-cão,
elas têm se intensificado. E isso não é bom, né? Isso, inclusive, é um indicativo de que tem alguma coisa errada, porque não era para ser assim, tá? Então, é um ponto importante de eu falar, de eu tocar aqui. Então, como eu falei para vocês, quanto maior o nível de conhecimento sobre um assunto específico, qualquer um que você for estudar, maiores são as possibilidades de solução que você tem para resolver um problema, para lidar com aquilo. Ok? Entenderam? Então, vamos lá. Eu acho que agora, com esses exemplos que eu dei, com isso que eu falei, eu vou pedir um minutinho para vocês. E assim, ó, gente, eu particularmente não gosto de pausas para água. Eu acho horrível quando a gente está assistindo uma aula ou um vídeo, uma live, qualquer coisa que a pessoa para e bebe, ou ela começa a comer no meio do vídeo. Mas eu já tive aula. Eu preciso ir tomando um pouquinho de água, porque como vocês perceberam, eu falo bastante e eu ainda tenho muita coisa para falar hoje. Mas eu já tive um treinamento que eu dei de 2 dias, que o primeiro dia eu esqueci completamente. A água ficou ali paradinha e eu falei. Foram mais de 2 horas de aula e eu praticamente não bebi nada de água. No dia seguinte, eu não tinha voz. Talvez tenham pessoas aqui que tenham participado desse treinamento. Foi um treinamento do profissional PET no ano passado e algumas pessoas podem ter acompanhado. E foi isso que aconteceu. Então, eu não gosto, eu acho feio, mas eu preciso aqui, dando aula para vocês, e bebendo água junto, porque senão a gente não chega até o final da aula de hoje, tá? Então, olha só. Eu sei que agora vocês devem estar enxergando com um pouco mais de clareza essa introdução que eu dei em relação ao comportamento, essa importância de vocês entenderem e conhecerem de uma forma mais profunda o tema, tá? E aí vocês também podem se questionar, tá, mas isso, mesmo que eu conheça, mesmo que eu estude, mesmo que eu aprenda, que eu aprimore meus conhecimentos em relação a isso, isso pode me tornar, por exemplo, um profissional melhor? Porque eu tô falando para vocês que realmente dentro da profissão de vocês, essa questão do não conhecimento, do não entendimento interfere no dia a dia, tá? E aí até aqui se vocês quiserem comentar alguns desses problemas que vocês têm, vocês podem também deixar nos comentários, tá? No dia a dia, na profissão, na área que vocês atuam. Mas aí vocês questionam, será que eu posso me tornar um profissional melhor? Será que esse conhecimento pode agregar no meu dia a dia, na minha profissão? Eu posso, sei lá, melhorar a entrega dos meus serviços? Com toda certeza, sim. Acreditem que sim, tá? E aí, um ponto. Eu falei que eu já vou dando alguns recados também para vocês aqui, eu não posso esquecer. Um ponto em relação a isso. Para vocês ficarem mais seguros, tá? Já que vai ter algo que vocês vão entender mais, que vocês vão ficar mais confortáveis com esse tema para a vida aí de vocês. Hoje vocês vão sair daqui com um conteúdo que vocês vão conseguir aplicar já no dia a dia. Para vocês ficarem, inclusive, mais seguros em relação a isso, 2 coisas vão acontecer hoje. A primeira, no final da aula, vai ser disponibilizado o PDF de tudo que eu for trabalhar aqui com vocês. Sim, eu trabalho sempre com uma apresentação, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou pontuando e trabalhando com vocês, então hoje na aula vocês vão assistir e eu vou depois disponibilizar esse material para vocês, tá? Porque isso vai dar mais segurança, isso depois vocês vão poder ler, reler, assistir a aula de novo, fazendo as anotações para realmente aprofundar naquilo tudo que eu estou falando, porque às vezes no primeiro momento vocês não prestam tanta atenção, então ter esse material em mãos é muito importante, tá? Então só para que vocês fiquem seguros. E o segundo ponto, que também tem um pouco a ver com isso, é que hoje vocês também vão sair daqui dessa aula com um certificado. Atenção que isso é uma coisa inédita, tá? Nunca entregamos certificado nos meus eventos, mas levando em consideração que essa é uma aula introdutória ao comportamento, a gente está entrando com um assunto bem específico, né? Um assunto técnico. O que nós entendemos? Se as pessoas assistiram essa aula, se as pessoas realmente vieram até aqui e aprenderam esse conteúdo, e ele é um conteúdo válido, ele é um conteúdo extenso, que aqui eu vou ter que dar de uma forma mais clara e mais objetiva para que vocês entendam, e até pelo tempo que a gente tem. Mas se vocês saírem daqui realmente com essa informação, a gente entende que vocês vão sair transformados, que vocês vão sair melhores do que vocês chegaram. Então, é válido a entrega de um certificado, porque realmente vocês participaram um tempo, vocês dedicaram aqui 1 hora e meia a assistir essa aula e esse conteúdo. Então, esse certificado, sim, tem validade, porque vocês tiveram um aprendizado aí durante esse tempo. Só que
Só que sempre tem um porém, né? É o seguinte, a gente tem que fazer um combinado aqui, porque senão nem vai fazer sentido essa questão do certificado. É assim, ó, o material da aula vai ser disponibilizado depois lá no grupo para todo mundo, tá? E a questão do certificado, ele tem que fazer sentido. Foi como eu falei para vocês. Não adianta eu sair distribuindo certificado. Nossa, tinham tantas pessoas na aula, vamos distribuir certificado para todo mundo. E teve gente que nem participou. O certificado, para você receber, você vai ter que fazer um combinado comigo e nós vamos firmar agora um compromisso, tá? O compromisso é o seguinte: durante essa aula, eu vou falar 3 palavras-chave, que são palavras aleatórias. Eu vou avisar vocês na hora, falar, pessoal, a primeira palavra-chave é tal e tal. São 3 palavras, e essas palavras são as palavras que vocês vão passar depois para a equipe, como uma forma de comprovar que vocês ficaram na aula do começo ao fim, que vocês realmente participaram, e aí eles vão pegar os dados de vocês para emitir o certificado. Combinado? Firmamos aqui um combinado, realmente. Ó, quero ver vocês aí, ó, dando joinha. Eu quero ver todo mundo falando, ok, Luana, firmamos aqui um compromisso. Estamos juntos. Eu tô firmando o compromisso de entregar para vocês um conteúdo valiosíssimo e que vocês vão poder aplicar. E vocês estão firmando um compromisso aqui comigo de que vocês vão ficar e que vocês vão sair daqui com as 3 palavras-chave para depois mandar lá, tá bom? E a primeira eu nem vou dar agora, daqui a pouquinho. Segura aí que eu já vou passar a primeira antes da gente já entrar com a parte da apresentação, tá? Olha lá, o pessoal já tá falando compromisso firmado, positivo. Eu gosto de gente comprometida, entendeu? Porque o meu compromisso com vocês eu já fiz, eu inclusive tô aqui agora, né? Ao vivo, fazendo. E vocês estão dando joia aí, ótimo. Ó, isso aqui vai ficar salvo, viu, gente? Eu tenho o nome de todo mundo aqui que se comprometeu. Depois a gente vai chamar vocês lá para confirmar se vocês tiraram o certificado de vocês, tá bom? E olha só, muitas vezes eu brinco assim, mas é verdade, isso acontece. E, inclusive, essa questão da gente estar falando de firmar um compromisso, às vezes o pessoal pergunta assim, tá, mas peraí, né? Eu tô firmando um compromisso, eu tô aqui conversando com ela, tô me comprometendo a ficar na aula e se perguntando, mas quem é a Luana para de repente eu estar firmando um compromisso com ela? E eu dou risada porque realmente isso acontece. Eu já tô aqui nesse universo do digital há alguns anos, trabalhando com essa parte de aulas e ensinando as pessoas, e também aqui, igual eu tô fazendo com vocês. Então, eu sei como que isso funciona um pouco. Mas, em primeiro lugar, eu entendo que muitos de vocês, até para chegarem aqui agora, para virem para essa aula, quando vocês receberam o convite, acabaram indo dar uma stalkeada ou foram xeretar, pelo menos para saber, ó, quem é que vai dar essa aula, né? Quem é a pessoa que vai falar sobre isso. Então, vocês já fizeram aí pelo menos uma busca, já devem saber um pouquinho ali do meu histórico, do início da minha profissão. Então, essa informação vocês já devem ter pelo menos pego. Se não pegaram, deveriam, porque a gente precisa saber quem são os profissionais ou quem são as pessoas com as quais a gente está lidando e aprendendo as coisas, tá? Então, depois, se vocês quiserem, acho que a maioria aqui tem minhas páginas, meus Instagrams, mas vocês podem seguir, até porque eu sempre deixo ali disponível toda essa minha questão profissional, as coisas que eu faço no dia a dia, eu vou compartilhando ali muitas coisas, porque tem muita coisa importante também, muita coisa interessante, então a gente sempre compartilha. Segunda coisa, muitos de vocês aqui, eu reconheço aqui até pelo nome, né? Muitos de vocês que estão na aula de hoje já assistiram a algum outro evento meu, já vieram e participaram de outras aulas. Ou seja, se vocês estão aqui de novo, me dando essa audiência, me dando essa credibilidade, é prova de que eu sei que eu estou falando, né? Que eu venho aqui realmente e entrego algo realmente muito importante, muito específico e técnico para vocês, tá? Ó, a Ingrid, ó, eu coincidentemente, na hora que ela estava falando, a Ingrid já deu o depoimento dela aqui, então não tem nem como desmentir, tá? E um terceiro ponto em relação a isso é que assim como eu já fui, eu brinco que eu já fui picadinha, né? Mas assim como eu já fui apresentada em algum momento da minha vida por esse tema de comportamento, eu acredito que vocês também em algum momento sentiram a necessidade, ou mesmo que tenha sido agora com essa aula, foram apresentados ao tema e falaram, bom, eu quero entender sobre isso, né? Eu quero conhecer, eu preciso estar dentro dessa área. No meu caso, por exemplo, esse contexto do comportamento canino, ele aconteceu, eu já trabalho com cães há um tempo, então tudo que vem do universo canino me gera muita curiosidade e eu vou realmente atrás. Eu não sou aquela pessoa que, se eu trabalho como passeadora, eu vou estudar só coisas relativas a passeio.
Não, eu quero me aprofundar e eu quero ramificar tudo isso, né? Esse universo canino, eu vou para todas as áreas desse universo. Então, no meu caso, a parte específica de comportamento, apesar de eu já saber que ela era importante, ela aconteceu quando eu abri a minha primeira creche e eu conheci um etólogo. Uma das pessoas da nossa equipe, ele era professor e era um etólogo. Eu, na época, nem sabia o que era etologia, não tinha ainda esse conhecimento. E foi quando eu tive esse primeiro contato com a questão da etologia, do comportamento canino, de todas as coisas que o universo do comportamento traz, e que eu falei assim, gente, mas isso aqui me abre um leque de informações, de soluções, né, de descobertas, e aí eu realmente fiquei fascinada pelo universo do comportamento. Tanto que, por alguns meses, inclusive, até porque eu tinha acabado de abrir a creche, e isso para mim era uma atividade nova, apesar de também ter feito curso para abrir creche, toda essa questão de gerenciamento, mas quando você abre um negócio, você ainda está iniciando naquela área, né? Você não tem a experiência prática. Então, eu fui assistir algumas aulas, porque eu já começava a sentir algumas dificuldades no próprio dia a dia, questão de manejo, a gente tinha que definir, estruturar a rotina dos cães, o próprio atendimento com os clientes, que às vezes vinham com algumas demandas que eram novidade, tudo aquilo me fez sentir a necessidade de falar assim, não, mas eu preciso entender mais de comportamento, senão isso aqui não vai funcionar. E aí eu fui, inclusive, assistir aulas deste professor, que fazia parte da nossa equipe, dentro lá da Universidade de Medicina Veterinária. Eu não fazia o curso de Medicina Veterinária, mas eu ia de xereta nos dias das aulas para pegar todo esse conteúdo. E aí, gente, não teve mais volta. Foi quando eu falei assim, cara, comportamento realmente é para mim, sabe? É a minha área, é o que eu quero. Mas, junto com isso, tiveram outras coisas. Quando eu tive esse contato, quando eu aprendi mais sobre o comportamento, quando eu comecei a me aprofundar, eu já tinha ali na minha cabeça fixado assim, bom, mas eu preciso de coisas, né? Não só assistir uma aula ou outra ou fazer uma leitura, eu preciso entender realmente de comportamento. Até porque se eu quero trabalhar com isso, o comportamento tem tantas variáveis, ele é tão extenso que não dá para ficar aqui no superficial, né? E junto com isso, participando dos primeiros seminários que começaram a ter em São Paulo sobre bem-estar animal, era uma coisa que ainda não tinha difundido, a gente ainda não falava sobre isso, e a própria evolução e as novidades sobre bem-estar, elas estavam começando a serem faladas no mercado. Então, participando desses seminários, e eu participei, acho que da primeira edição, se eu não me engano, foi a primeira, do Pet Comportamento, que a Pet South America promove. Aí, gente, eu falei assim, não. Aí aconteceu algo que, assim, foi a fixação do comportamento na minha cabeça, e aí eu falei assim, não, é isso que eu quero para mim, eu vou me especializar nessa área. Tava decidida e não tinha mais como fugir disso, tá? E aí foi, inclusive, quando eu fui fazer a pós. Então, foram 2 anos realmente estudando comportamento e bem-estar animal, porque eu estava decidida. Então, quando vocês perguntarem por que a Luana veio aqui dar essa aula, ou quem é a Luana para vir falar sobre esse assunto específico aqui com a gente, acabei de explicar para vocês da onde vem toda essa familiaridade com o tema e da onde vem todo esse conhecimento, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão sair daqui, ó, tinindos hoje, tá? Uma coisa, deixa eu só ver aqui se a apresentação tá pronta para eu entrar com vocês, mas uma coisa que sempre ficou aqui na minha cabeça, já tá prontinho, eu já vou abrir aqui para vocês, tá? Que sempre ficou na minha cabeça também é assim, ó, como expliquei para vocês como que o comportamento entrou na minha vida, né? Mas como isso estava sempre muito inserido na minha profissão, no meu próprio dia a dia, quando eu comecei a entender mais de comportamento, eu comecei a aplicar outras questões para a parte pessoal mesmo, de vivência, de família, de amigos. Então, como isso está muito inserido, faz parte de mim, faz parte da minha profissão, faz parte, inclusive, da minha especialização, para mim é muito estranho, soa muito estranho. Eu me assusto, inclusive, quando eu vejo outros profissionais da área que não têm esse conhecimento. Mas não que não têm esse conhecimento porque não querem, né? Que não têm esse conhecimento porque realmente ainda não foram apresentados para ele. Realmente, eu fico me perguntando assim, gente, como que pode as pessoas estarem trabalhando com isso sem essa ferramenta, sem todo esse saber sobre conhecimento, né? E aí, para mim, é tão claro o quanto é importante que foi um dos motivos pelos quais eu decidi, falei assim, não, eu preciso abrir mais uma janela, eu preciso abrir mais uma oportunidade, eu preciso abrir mais uma aula, fora das outras que eu trabalho, que elas são mais direcionadas para o universo da creche,
Porque o mundo precisa saber disso, o mundo precisa entender de comportamento, as pessoas vão ser muito melhores, e a nossa relação com os cães, que é o que mais pesa, assim, hoje me deixa mais chateada com o que a gente está vendo que está acontecendo no mundo em relação a essa interação. Eu falei, as pessoas precisam ter essas informações. Então, foi o motivo pelo qual eu falei assim, vou produzir essa aula, e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, vamos lá, porque vocês já devem estar ansiosos, e eu quero saber se vocês estão com papel e caneta na mão, porque o slide vai ficar aqui pequenininho, mas é bom vocês fazerem anotações, porque o slide é só um material de apoio, e eu falo pra caramba junto com o slide. Então, se vocês acham que vocês vão dar um print na tela, ou copiar ali o que eu tô escrevendo no slide, ou que quando eu disponibilizar o material de apoio, que é esse material de hoje, tá tudo ok? Não tá não, vocês podem anotar aí tudinho que eu vou falando junto com os slides, tá? Deixa eu vou pôr aqui para vocês. Uma coisa importante, isso aqui eu preciso falar para vocês também, mas já faz parte de todo esse contexto. Quando eu decidi fazer essa aula, e também já tem uma pesquisa que eu venho fazendo no mercado há um certo tempo, até para falar dessa questão do porquê que eu percebo que as pessoas precisam saber do comportamento, eu fui atrás de diversos profissionais, tanto de médicos veterinários, quanto de passeadores de cães, e eu acho que aqui tem um depoimento até de uma pessoa de hotel e creche. A gente vai abrir aqui. Eu fui atrás dessas pessoas para fazer justamente esse questionamento que eu tô reforçando aqui para vocês a necessidade. Então, eu quis saber qual que era a opinião deles também. Então, assim, só eu que tenho essa percepção de que comportamento é tudo, que as pessoas precisam saber disso, ou os outros profissionais também entendem disso, também percebem. E aí, eu trouxe aqui uns depoimentos, isso aqui é rápido, tá, gente? Mas é só para contextualizar tudo que eu tô dizendo aqui. Vocês conseguem ler bem? Para mim tá super pequenininha a tela, mas é porque eu acho que é a minha apresentação que tá pequena, né? Eu acho que para vocês, quem tá assistindo, aparece na tela grande. A Jennifer perguntou assim, esse professor, ele tem Instagram? Jennifer, ele tem Instagram, eu vou dar o nome dele, mas ele não é uma pessoa que fala sobre o trabalho dele, então você vai perder seu tempo. E algumas pessoas que eu conheci, que são mais estudiosas, ou como cientistas, ou como pesquisadores, e isso não é só uma percepção minha, tá? Pode me dizer aqui, quem normalmente procura, quem normalmente conversa com essas pessoas, se é isso que acontece ou não. Elas não são pessoas, não é nem de mídia, mas assim, elas não são pessoas que se expõem, elas não são pessoas que ficam ali falando sobre o negócio. Então, ele inclusive é um professor que tem cursos específicos na área de etologia, ele entra de uma forma bem técnica, aprofundada, mas são cursos que são direcionados para alunos, tá? De medicina veterinária e tudo mais, mas não é uma pessoa que divulga o trabalho dele. Então, depois aqui eu passo o nome dele para vocês, mas fique calma, porque hoje também eu vou dar um nome de alguns etólogos, que aí vocês vão poder também pesquisar e entender mais. Que aqui eu estou entendendo que você está procurando material, às vezes, de estudo, e nós vamos ter isso nessa aula, tá? Então, fique tranquila. A Jennifer perguntou ali embaixo, tá? Então, olha só. Essa aqui, tá? Mariana Dog Walker. Eu mandei a pergunta, então eu mandei a pergunta para vários contatos e para contatos meus enviarem para outros profissionais também, para eu entender o que essas pessoas estavam falando, o que elas achavam, ou qual era a percepção que elas tinham em relação ao comportamento. E aqui foram duas perguntas, porque eu tinha que ser breve e rápida, tá? Então, a minha pergunta primeira era se eles achavam que era importante o profissional daquela área entender de comportamento, tá? Da espécie que ele trabalhava. E a segunda pergunta era se essa pessoa já tinha vivenciado alguma situação naquela área de atuação dela, onde o fato de não ter conhecimento sobre o comportamento tinha impactado, tinha influenciado, ou tinha, né, tido algum contexto ali negativo, tá? O 1 é a pergunta e o 2 também, então vocês conseguem ver na tela. E olha só a resposta da Mariana, nesse caso aqui, de um passeador, tá? Então a gente tá falando de um profissional dessa área. Ela achou que sim, que o comportamento ele é importante. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Que o comportamento ele é importante para garantir a antecipação de reações e abordagens de outros cães durante o passeio. Então, olha só que interessante, né? Aqui ela já tem uma visão também muito mais ampla do que é passear com um cão, né? Pensando ali em todo o contexto, em todo o cenário do que pode acontecer nesse período. E aí embaixo, quando eu perguntei se ela já tinha passado por alguma situação, ela falou que sim, que com certeza. A abordagem de outros cães durante o passeio e fuga no portão. Então, provavelmente ela já passou por esses episódios. E a abordagem de outros cães durante o passeio é super comum, né? Fuga talvez não tenham sido todos que tenham presenciado, mas a questão da abordagem sim,
Porque quando a gente está na rua, a gente está exposto, dependendo do horário do passeio, é um horário que um volume de pessoas passeia, enfim. A questão do dog walker tem vários pontos aí, normalmente são passeadores que trabalham em área de condomínio, então sempre tem muito essa exposição a outros cães. E o fato dela não entender de comportamento trouxe respostas negativas ali para aquele cão ou para aquele passeio específico. E aí eu venho para vocês nesse universo dos passeadores, e, por exemplo, vocês querem, além do que ela falou aqui, tem um outro contexto, uma outra situação que eu vou exemplificar para vocês. Um passeador, por exemplo, anda com diversos cães, tá? Ou anda ali com um grupo de cães, e às vezes não precisa nem ser diverso. Vamos pensar que são 3 cães. Por quê? Porque a ideia é otimizar o tempo dele. Então, ele quer ganhar mais, não é nem ganhar mais dinheiro, tá? Mas ele quer ganhar um volume de dinheiro ali em um único tempo de período. E faz sentido, se às vezes são cachorros do mesmo bairro, cachorros do mesmo prédio, isso não tem problema nenhum. O problema é quando, de repente, você junta cães que não tem essa afinidade, quando você junta cães de raças e de funções diferentes, esse passeio se torna um inferno para esses cachorros. Talvez para o passeador não. Mas se ele entender de comportamento, ele vai olhar, ele vai analisar e falar assim, bom, eu até posso andar com 2 ou 3 cães. Ok. Mas quais são esses cães? Como que eu vou selecionar esses cães desse passeio específico? Então, não está errado você otimizar o seu tempo e não está errado você, de repente, querer otimizar ali. O que está errado é as condições do passeio que você proporciona. Então, vocês entendem que no caso do dog walker, por exemplo, ele pode, sim, se transformar num profissional melhor? Ele pode proporcionar um passeio infinitamente melhor para aqueles cães? Se ele entender de comportamento, inclusive vai além só da seleção dos cães por função, ele vai entender, né, porque o cachorro anda super bem no passeio, ele tá mais voltado para a parte, por exemplo, da atividade física, e por que o outro fica parando de 5 em 5 minutinhos em cada postezinho? Porque um cachorro é um cachorro de atividade, é um cachorro muito mais ativo, o outro é um cachorro, por exemplo, de faro, ele não tá nem aí pro passeio, ele quer explorar, ele quer farejar. Então, se a pessoa entende de comportamento, ela consegue fazer essa análise aqui que eu tô falando, muito mais ampla, que eu tô dando exemplos para vocês, tá? Márcia, como que é o nome do profissional que atua nessa área? Ô, Márcia, aqui a gente está falando de etologia, é etólogo, tá? O etólogo é uma pessoa, e existe formação para isso, que estuda comportamento dos animais. Eu vou falar sobre essa escola da etologia aqui na aula de hoje, tá? Então, segura aí a dúvida de vocês. Aqui mais um exemplo. Vamos lá, para a gente também não perder tempo. Só que deixa eu aumentar, senão nem eu leio, né? Ó, aqui é uma veterinária ortopedista, tá? Então, por exemplo, fazendo as mesmas perguntas para ela, o que ela respondeu em relação a essa questão do conhecimento, se era importante ou não entender de comportamento? Ela também afirmou que sim, tá? Conhecer sobre o comportamento normal é importante para poder identificar o que é o normal. Que muitas vezes isso parece lógico, gente, mas não é todo mundo que tem esse entendimento, tá? Às vezes as pessoas acham que o que pode ser um comportamento anormal tem só um contexto, mas se você não conhecer todo o todo, você não consegue fazer essas separações, você não consegue ter um olhar para... Olha, eu saí daqui da tela, estou falando. Você não consegue ter um olhar para identificar o que seria o anormal, tá? Tanto no conhecimento prático quanto no conhecimento teórico. Então, aqui também foi o que ela quis dizer nesse sentido, tá? E poder identificar melhor, e poder indicar melhor profissional ou tratamento. Afinal de contas, os animais também sofrem com distúrbios de comportamento. Ela nem é uma médica comportamentalista, mas ela tem essa noção e ela também acha que o comportamento é importante, tá? E aqui uma questão da vivência, se ela já passou por essa experiência, ela também respondeu que sim, tá? Diversas vezes. Tanto do profissional que atende, então ela já viu situações, né, de outros profissionais, quanto do tutor que lida com o animal. E caso ambos tenham conhecimento, menos situações traumáticas para os animais vão acontecer. Então, olha que legal essa conscientização, né? E, de fato, quanto mais os profissionais e os tutores entenderem de comportamento, mais coisas ruins a gente pode evitar, gente. Problemas, traumas, né? Aqui ela tocou nessa questão de trauma para o cão, e é exatamente isso que acontece. E aqui mais uma resposta. Já dei um spoiler do próximo slide para vocês. Olha só. Aqui, ó. Inclusive, o Rodrigo, ele é dono de creche. Olha a resposta dele, que bacana. Então, é legal que vocês estão vendo aqui opiniões de diversas áreas, né? Também, quando questionado, ele disse sim, eu acho importante
a pessoa entender o mínimo da espécie que ela está lidando, de linhagens de raça e de comportamento para evitar conflitos em coletivo, seja com humanos ou animais e até problemas de saúde. Olha que legal que ele usou aqui essa questão do coletivo, né? Obviamente, porque ele é um dono de creche, então trabalha com cães em grupo, né? Então ele tem essa visão do coletivo. E aí aqui, quando também questionado se ele já tinha vivenciado ou passado por alguma experiência em relação a isso, ele falou assim, ó, em casos de reatividade entre cães, que os tutores se descontrolam junto e deixam os cães ainda mais descontrolados. Isso é um caso que aconteceu com ele e o fato de não ter conhecimento em comportamento que tinha afetado, tá? E encontros de raças, parcões e outros coletivos que envolvem tutores, também ele acha que isso é sempre problemático. E aqui ele deu um depoimento da época que, olha só, que eles deve ter sido no início, de quando eles começaram a creche, quando não tínhamos tanto conhecimento, a nossa avaliação e adaptação eram bem mais arcaicas dentro da creche. E hoje eu vejo que entender mais sobre comportamento ajudou muito a selecionar melhor os cães. Selecionar melhor os cães e na transição de avaliação e adaptação na rotina. Então, olha só que legal também a gente ver esse depoimento dele, né? E aí, quando a gente fala de creche, a gente tem essa questão do coletivo, igual ele falou, mas, por exemplo, quem é aqui da área de creche e tá pensando nessa questão do comportamento, tem muita gente que fala assim, não é necessária, minha equipe não precisa saber, a gente não precisa entender, né? A gente entender um pouco de técnicas de adestramento, de manejo, saber fazer uma rotina, tá ok. Gente, como é que vocês que lidam dia a dia com vários cães em grupo, com vários cães no pátio, acontecendo diversas interações, podem achar ou contestar que aprender, entender e aplicar as noções de comportamento dentro desse espaço não são necessárias? Para mim, não entra na minha cabeça, né? Então, por exemplo, vocês têm lá um cachorro que não para de latir, a gente deu esse exemplo aqui no comecinho, falando do latido incessante, né? Um cachorro que não para de latir, o que a gente faz na creche? Porque é muito mais cômodo e rápido para todo mundo, bota ele lá no cantinho, quietinho, né? Aí separa ele do grupo. Será que não poderia ser feita outra coisa? Será que é só isso que a gente pode fazer? Tá certo fazer isso? Isolar o cão só porque ele tá latindo muito? Vamos entender todo o contexto, vamos entender o porquê que ele está se expressando daquela forma. É um comportamento reforçado? É um comportamento aprendido? Esse cão está se comunicando de alguma forma? Ele está incomodado? Quantas coisas a gente pode questionar antes de simplesmente isolar aquele cão no cantinho e falar assim, deixa ele lá que aí ele para de latir. Não dá, né, fazer dessa forma. Um outro exemplo aqui, aquele cão que não se enturma de jeito nenhum, e aí a gente vai lá e força, e faz. Não, esse cachorro tem que interagir, ele tem que brincar, coloca ele na guia unificada e leva ele para o meio do pátio. Hello, pessoal? Esse cachorro está dando sinais claros de que alguma coisa para ele ali não está confortável, né? Será que ele não precisa de uma introdução diferenciada? Será que é o perfil daquele cachorro? Será que tem alguma outra coisa no comportamento dele que vocês não estão percebendo por falta de conhecimento? Que poderia ser um indicativo de por que ele está agindo daquela forma? E se sim, então lembra que eu falei, quanto mais conhecimento técnico específico vocês tiverem sobre um assunto, mais soluções vocês vão ter para aquilo. Então, quando vocês compreenderem tudo isso, vocês vão poder olhar e falar assim, cara, eu já sei o que eu posso fazer com esse cachorro. Eu já sei a forma que a gente pode proporcionar. Eu já sei a forma que a gente pode agir. Vocês percebem? E aí, quem ganha com tudo isso, obviamente, somos nós profissionais, porque todo o nosso trabalho fica muito melhor, mas são os cães que hoje estão pagando, na verdade, ali com a vida deles, com tudo que a gente acaba fazendo de errado, né? Então, conseguiram entender a importância? Agora, vamos lá que vocês vão entender mais ainda. Deixa eu passar aqui. Alguma coisa importante que eu preciso saber do que vocês comentaram aqui, eu posso continuar? Tá, vocês estão só comentando sobre vocês, também não concordo com este manejo. Tá. Deixa eu só ver aqui, dentro da minha pauta, se já está na hora. Já está na hora. Eu já ia perder aqui o meu roteiro, hein? Ó, primeira palavra-chave, já vou liberar para vocês aí, anotem, tá? Nossa primeira palavra-chave é etologia. Então, anotem aí, primeirinha de hoje, etologia. Para quem chegou no meio da aula, de repente não pegou isso, a gente estava falando em relação aos certificados. Quem vai receber o certificado da aula
vão ser as pessoas que participaram desde o começo, pegaram todo o conteúdo, tá? E ficaram até o finalzinho da aula. E para isso eu vou durante a aula entregar 3 palavras-chave para vocês. E a primeira é etologia. Então, anotem aí, já falei. E vamos lá. Vou deixar grande para vocês fazerem a leitura e volto aqui já. Um ponto importante aqui, tá? Eu já vou deixar essa frase de impacto logo no começo, que eu já quero que vocês comecem a pensar e já quero provocar vocês mesmo para vocês saírem aí da zona de conforto, tá? Quando a gente pensa, a gente expande e a gente aprende mais. Os diferentes tipos... Deixa eu voltar. Espera lá. Cadê eu aqui? Que eu gosto de falar e olhar para vocês. Os diferentes tipos de comportamento também podem ser exibidos de acordo com as diversas convenções sociais existentes, onde a sociedade espera que as pessoas, e aí, neste caso, a gente vai estar inserindo os cães, tá? Devem agir de acordo com os padrões determinados em cada situação. Por que eu quis trazer isso para vocês, gente? Porque olha só o que acontece quando a gente fala de inserir os cães também dentro dessas convenções sociais, que para os humanos elas são normais, né? A gente seguir regras, padrões sociais, padrões de comportamento, faz algum sentido dentro do contexto que a gente vive. E às vezes, para alguns cenários em que a gente leva os cães junto, também, né? Eles têm que ter um comportamento esperado, desejado, e é para isso, inclusive, que a gente trabalha a educação canina, para preparar esses cães para isso. Mas, até que ponto? Então, assim, o quanto que o ser humano impõe condições para o comportamento dos cães regidos pelas próprias regras dos humanos. Vocês percebem como isso não faz sentido? Como a gente, às vezes, extrapola, como a gente acaba agredindo, de certa forma, essa questão do comportamento natural dos animais? Muitas vezes. Então, eu já quis trazer isso aqui para vocês começarem a pensar em relação a essa parte comportamental e no contexto social que a gente tem inserido os cães e tem vivido com eles, tá? Oi, gente, vocês colocaram aqui a palavra-chave, ótimo. Cadê meu slide? E aí, deixa eu aumentar aqui, eu vou aumentando, diminuindo, para vocês conseguirem ver também, tá? Ó, eu vou entrar com algumas definições específicas de comportamento, porque eu tô falando tanto, acho que eu já essa palavra mais de 100 vezes hoje, mas vamos então entender, né, o que é o bendito do comportamento que a Luana está falando, ou a gente conhece tanto essa palavra, a gente fala isso todos os dias, a gente expressa os nossos comportamentos o tempo todo, mas o que é o bendito do comportamento? E aqui são definições sobre o tema, tá? Então, olha só, o comportamento animal, ele inclui todas as maneiras de interação dos animais, tanto com outros organismos, tá? E ambiente físico. Vocês vão entender isso e aqui embaixo eu vou deixar um mantrinha para vocês, mas o comportamento tem a ver com essa interação, tá? Tudo que a gente tem, da forma que a gente interage, e eu coloco aqui a gente porque os animais aí são gerais, tá? A gente tá falando aqui de animais no contexto como um todo e os homens estão inseridos aí nesse grupo de animais quando a gente faz esse estudo, tá? A gente tá falando aqui só de animal, de bicho, tá? É um contexto todo. Inclusive, quando a gente estuda, quando a gente vai fazer o estudo do comportamento animal, que é no meu caso da minha especialização, eu não fiz uma especialização em comportamento dos cães. Ela é muito mais abrangente. A gente faz comportamento animal, então a gente aprende de todos, tá? Por espécie, por classificação ali. Então, isso é para todo mundo. E é bom que vocês também vão aprendendo aqui coisas que vocês vão poder usar no dia a dia de vocês para melhorar a interação própria, né? Com o pessoal no trabalho, com a família, relacionamento com o marido, com os filhos. A Indira falou assim, ó, comportamento também pode ser a expressão das emoções dos cães? Pode, Indira, e nós vamos falar dessa questão da emoção também, isso é muito importante, tá? Aqui tem só algumas definições, mas se você olhar aqui embaixo no último tópico, a gente fala disso, tá? Então também entendam que comportamento não tem uma definição única não, tá, gente? É um assunto extremamente amplo, cheio ali de ramificações, cheio de variações, então calma lá que não é também uma coisinha superficial. Aqui eu trouxe tópicos importantes para vocês já saberem, porque, como eu falei, volto a repetir, nós estamos numa aula introdutória, então vocês precisam começar a ter familiaridade e entender pontos chaves do comportamento, tá? Comportamentos são inatos e aprendidos,
Isso é uma coisa importante da gente saber. Talvez algumas pessoas já tenham isso mais de uma forma mais clara na cabeça, mas por muito tempo houve essa discussão, né? Se o comportamento era só inato, não, se todo o comportamento era aprendido. E hoje a gente já sabe que não tem dicotomia entre os dois. Os comportamentos, eles são inatos, eles são aprendidos, tá? Todos os animais têm um pouco de cada um aí. A gente vive com essa variação das duas coisas. Os comportamentos a gente acaba avaliando, entendendo e estudando normais e anormais, e muito do que se define dentro de um comportamento normal, até para vocês saberem como que a gente define que um comportamento é normal, quem que estuda, quem que define isso, tá? Inclusive dentro da parte da etologia. Os etólogos estudam o comportamento dos animais, são eles que fazem um etograma, e é ali que a gente faz toda uma análise, uma observação dos comportamentos daquela espécie. Então, existe uma forma de você classificar o que é normal e o que é anormal, tá? Existem estudos para isso. E aqui, dentro do que a Indira comentou aqui nos comentários, o comportamento sofre influência da genética, do meio ambiente e das emoções. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente quando eu falei do mantra. Por quê? Porque toda vez que a gente tiver algum problema, toda vez que a gente avaliar uma situação, passar por um perrengue com o cachorro, a gente tem que pensar o quê? Calma. Ou esse cachorro está agindo porque ele tem uma influência da genética dele, como que eu vou trabalhar isso? Ou esse cachorro está agindo por causa desse ambiente que ele está inserido, eu preciso mudar esse ambiente, ou esse cachorro está agindo pela emoção que ele está sentindo, que ele está vivenciando. Então, eu preciso controlar isso também. Então, todo o comportamento vai sofrer influência desses 3 pontos, tá? Eu tô lendo aqui o coisa de vocês. A Ana tá fazendo um questionamento aqui. Ana, vamos deixar algumas perguntas para o final da aula, mas eu só de ler uma frase aqui sua, ó, meu cão me agride sem motivo. Nunca, aprendam isso também, tá? Não tá aqui no slide, mas nunca um comportamento é sem motivo e nunca um comportamento é do nada. Eu digo isso para vocês por experiência, porque quando a gente chega para atendimento com os tutores, a primeira frase é assim, ó, meu cachorro começou a montar, o meu cachorro começou a morder, o meu cachorro começou, né? Sempre tem um motivo e o do nada no final. Nunca um comportamento acontece do nada. Gente, o comportamento sempre tem, aqui, ó, acabei de mostrar para vocês a influência de alguma coisa que está fazendo ele ser expressado. E não é um comportamento normal de um cachorro agredir pessoas, agredir outros cães. Normal no sentido de que ele, né, o comportamento dele natural, ele tá por aí, ele agride. Existe um porquê. A gente vai falar dos comportamentos agonísticos, que eu vou entrar aqui hoje, mas tem que ter um porquê esse cachorro está fazendo isso, tá? Mas vamos lá, porque senão eu não vou conseguir dar uma consultoria para você aqui agora sobre esse seu caso específico. Então, ditos esses pontos... será que eu não coloquei aqui? Eu acho que eu coloquei. Deixa eu só ver se eu não passei um para frente. Além do que eu ia falar para vocês. Não, é isso mesmo. Então, olha só, eu falei para vocês agora no início que a gente ia falar das 2 escolas do comportamento, né? Acabei falando da etologia, porque foi a experiência que eu tive, foi quando eu fui apresentada pelo tema específico de comportamento, mas existem 2 escolas do comportamento quando a gente estuda história, e esse assunto especificamente, que é a etologia, que a gente acabou falando aqui um pouco mais, e que é o behaviorismo. Então, aqui eu deixei só a definição para vocês, ó, vou aumentar também. Quando a gente fala de behaviorismo, isso foi em torno de 1913, para vocês verem a época desse estudo, tá? E que já tem aí um tempo, mas se a gente for avaliar outras coisas estudadas, tem muita coisa que já se evoluiu de quando começaram a estudar, de descobertas, mas tem muita coisa que aqui no início foram descobertas e elas foram base para tudo que a gente aprende de comportamento hoje, inclusive dentro do behaviorismo. Alguém aqui no comentário tinha falado de comportamento aprendido, de comportamento, não, de condicionamento, enfim, é dentro do behaviorismo que a gente vai ver essa questão do condicionamento clássico e condicionamento operante, tá? Então, foi ali. Ó, como definição, para vocês também já estarem mais situados, primeiro, que já é uma diferença grande do behaviorismo com a etologia. A etologia é uma área da ciência, é uma área da zoologia, tá? É dentro da zoologia.
E o behaviorismo, ele é dentro da psicologia, tá? Então, é a área da psicologia que estuda a observação e o comportamento dos indivíduos. Mas olha só um detalhezinho importante aqui, embasada na metodologia objetiva e científica, fundamentada em comprovação experimental, ou seja, normalmente todos esses estudos que foram feitos da análise de comportamento são dentro de laboratórios ou são em ambientes controlados. Então, a gente conseguiu, a gente não, né? Os estudiosos daquela época, as pessoas à frente do behaviorismo, conseguiram aprender muita coisa em relação ao comportamento, porque as respostas eram diferentes pelas condições em que eles estavam inseridos, tá? Então, vários experimentos foram feitos e as respostas e as descobertas sobre comportamento aconteceram por essa condição. E quando a gente fala de duas escolas, é porque mais para frente, vocês têm aí a data, quando veio esse contexto, quando veio esse estudo da etologia, começaram a ser contestadas algumas coisas em relação ao que o behaviorismo empregava. E se perceber que algumas coisas eram diferentes ou não era só dentro daquele contexto. O comportamento poderia ser avaliado, ele podia acontecer de outras formas. E é uma característica da etologia, exatamente o que é o oposto do behaviorismo, é você estudar, conhecer e observar o comportamento dos cães, dos animais, tá? É que eu acabo falando dos cães, porque a gente tá falando especificamente deles aqui, mas dos animais em ambiente livre, de vida livre, no ambiente natural que eles vivem. Então, a gente consegue realmente entender, observar e contextualizar o comportamento deles dentro do que eles fazem naquele habitat natural deles, tá? Então, já é uma diferença bem grande em relação a isso. Deixa eu ver o que mais que eu fiz de anotação, porque além do slide eu ponho as minhas aqui. Tá. Coisas que muitas vezes a gente acha que se opõe, ou tem gente que não concorda, ou discorda, ou acaba discutindo sobre uma escola e sobre outra. É importante a gente entender que todas elas, que as duas, elas trouxeram conhecimentos muito importantes para o que a gente entende de comportamento, o que a gente conhece, o que a gente trabalha de comportamento hoje em dia. Não dá para dizer que uma é melhor ou uma está acima da outra. Elas são ciências, elas são estudos complementares, tá? Então, o comportamento, ele é baseado nessas duas descobertas, dessas duas escolas. Não dá para dizer que o corpo, que o indivíduo, ele funciona só de uma forma ou de outra. E é por isso que a gente fala que quando a gente estuda comportamento, quando a gente fala sobre esse assunto, ele acaba transitando aí tanto na área da fisiologia, quanto da psicologia, quanto da etologia. Então, o comportamento não está inserido só dentro de uma ciência, só de um estudo ali, tá? Um pouco da fisiologia vai explicar e vai entender como que o comportamento funciona, um pouco dos estudos do behaviorismo e um pouco da etologia, cada um agregando na sua parte, tá? E aí eu tinha comentado no começo da aula, alguém tinha perguntado: oi, Roberval, tudo bem? Bora, já chegou, então já presta atenção que nós já estamos aqui firme e forte no conteúdo. Seja bem-vindo. Alguém tinha perguntado o nome do professor, eu falei para vocês que eu ia trazer nomes de referências aqui sobre cada uma das escolas. Então, também para ficar... claro, né, gente, a gente está falando aí de anos, de vários pesquisadores, de vários estudiosos, de vários psicólogos que atuaram nessa área, mas para nós aqui, para essa aula de hoje, para a gente ir mais rápido, para vocês terem nomes em mente, quando a gente fala de behaviorismo, o que a gente lembra? Quais são os nomes importantes? John Watson, tá? Que era um psicólogo e ele fez muitos experimentos, na verdade, com os humanos. O Skinner, que a gente conhece bastante, quem é da área dos cães acaba conhecendo bastante por causa do condicionamento operante. E o Pavlov, tá? Por causa do condicionamento clássico. Então, são nomes, quando a gente pensa em behaviorismo, a gente pode pensar nesses três nomes. E a mesma coisa para a etologia. Alguém aqui tinha perguntado o nome do professor ou quer entender um pouco mais. Quando vocês forem entender mais sobre isso, e eu, na verdade, falo isso de uma forma mais aprofundada em outro momento, a gente tem nomes específicos como Darwin, e aí Darwin tem uma questão específica em relação à etologia. Na verdade, ele não era etólogo, mas ele foi um grande precursor desse tema, tá? Lawrence também, Conrad Lawrence, era etólogo e contribuiu de uma forma, assim, imensurável para essa questão das descobertas dentro da etologia, né? Ele era etólogo e ornitólogo.
e o Nicholas Tinbergen, tá? São os 3 nomes que a gente tem de referência. E aí, pensando aqui em Brasil, eu falei desse professor, que foi uma pessoa que fazia parte da minha equipe, e era um professor jovem, mas a gente tem como referência, inclusive foi um dos pesquisadores, foi um não, ele foi o precursor dessa questão do estudo da psicologia, oh meu Deus, da psicologia animal e da etologia aqui no Brasil, que inclusive faleceu em 2022, eu não sei se vocês acompanham, se vocês são dessa área dos cães, mas ele era um professor da USP, renomadíssimo e super conhecido, e ele faleceu, então tem 2 anos só, e foi assim uma perda lastimável para todo mundo, principalmente para essa área da psicologia, que é o Walter Cunha, tá? Se alguém também quiser conhecer um pouco mais dele, é Walter Hugo de Andrade Cunha, um baita de um profissional e de uma pessoa que contribuiu para essa questão da etologia aqui no Brasil, tá? E o César Hades também é um nome brasileiro nosso de etólogo, tá? Então já dei aqui umas referências para vocês em relação a isso. Partiu para a gente para o próximo slide. Em relação a essa questão que eu falei, eu trouxe os 4 porquês do Nicholas Tinbergen, comentei dele aqui para vocês em relação à etologia, porque quando ele apresentou essa questão dos 4 porquês do comportamento, foi uma grande, não é uma virada de chave, mas assim, foi um grande marco para essa questão do comportamento, porque ele trouxe de uma forma muito mais abrangente tudo que vinha sido estudado, tá? Inclusive com pontos que nem sempre eram discutidos ou considerados. Então, ele foi um dos únicos que trouxe o comportamento com essa visão e desses 4 porquês, que são o porquê da causa, o porquê da ontologia, oh meu Deus, da ontogenia, o porquê do valor adaptativo e o porquê da filogenia, tá? Isso aqui era não é um estudo, mas foi tudo que ele contribuiu e é conhecido como esses 4 porquês, tá? Então, por exemplo, essa questão da causa, deixa eu aumentar aqui, diminuir, ela realmente justifica o que ele questionava, né? Como um bom pesquisador e observador, e etólogo que era, o que ele questionava? Qual é a causa? O que causa um comportamento? A gente está aqui discutindo várias vezes, né? Por que acontecem os comportamentos? Ele também partiu disso. O que causa um comportamento? Um segundo ponto, na questão da ontogenia, tem a ver com o desenvolvimento, tá? Então, ele também questionava como que se desenvolve um comportamento, porque você entendeu que causa é uma coisa, mas como que ele se desenvolve? Como que ele acontece? A partir de onde? Tá? Também era um questionamento e todos os estudos que ele acabou fazendo. Valor adaptativo, como que esses comportamentos eles se comportam e como que isso afeta as chances de sobrevivência da espécie. Vocês percebem que aqui a gente vai entrando num contexto muito mais aprofundado em relação à sobrevivência, à reprodução, à perpetuação de espécie, mas nessa questão do valor adaptativo era isso que ele questionava, tá? Como que esse comportamento afeta as chances de sobrevivência e de reprodução desse indivíduo? Até porque a gente sabe que um indivíduo que consegue sobreviver, que ele tem força, ele tem condições para se manter vivo. E lembra que a gente está falando, gente, de animal, de vida livre, a gente não está falando só do cachorrinho aqui dentro de casa, tá? Estou aqui trazendo um contexto para vocês do comportamento. Que esses animais, para uma questão de sobrevivência, de perpetuação de espécie, para a gente manter aquele animal vivo, aquela espécie viva, essas condições, elas são extremamente necessárias, né? Que é o como que ele sobrevive e a reprodução. Então, era isso que ele questionava na questão do valor adaptativo. O quanto que esse animal se adapta, quais são as características e as possibilidades dessa adaptação dele para garantir essa sobrevivência e garantir a questão da reprodução dele. E, por último, esse ponto da filogenia, que tem a ver com a origem e a mudança dos comportamentos. Era isso que ele questionava. De onde vem esse comportamento? E como que essas mudanças aconteceram ao longo da evolução de cada espécie. Então, olha a cabeça desse pessoal, né? Tá? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu fiz até uma observação. Ó. Quando eu estava falando aqui para vocês do valor adaptativo, eu pus um ponto de observação. Os cachorros, aí a gente vai entrar no nosso universo agora. Os cachorros, eles são animais extremamente adaptáveis. Bom, e só podia, né? Senão acho que eles não aguentavam conviver com os doidos dos humanos do jeito que eles vivem até hoje. Mas é fato, né? Brincadeiras à parte aqui, é fato que os cachorros, eles são uma espécie extremamente adaptável. E não são todos os animais que são, né? Isso realmente é uma característica deles,
tá? E por isso também todas essas mudanças aí que eles já sofreram. E uma das explicações, o fato deles terem uma adaptabilidade muito alta, muito forte, é uma das explicações por eles ocuparem o lugar social que eles ocupam atualmente, né? Ah, é o melhor amigo do homem. Ah, hoje a gente já trocou o melhor amigo do homem para o é o meu filho, né? É um membro da minha família. É o fato dele ser tão adaptável que ele chegou aonde ele está hoje, o cão, tá? E aí, a partir desse ponto aqui, deixa eu só voltar o slide para vocês não perderem o fio da aula. A partir desse ponto aqui, dos 4 porquês do Tinbergen, por isso que eu quis trazer para vocês, é que as outras questões e as outras justificativas em relação ao estudo do comportamento passaram a ser consideradas, tá? Em relação a esses questionamentos dele. Então, os estudos e a compreensão sobre comportamento, eles foram ampliados, ok? Deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão dormindo? Parou o comentário aqui? Pode voltar, hein? E eu sei que eu falo muito rápido, então às vezes se eu estiver muito acelerado, vocês dão uma brecadinha ali, dão uma chamada nos comentários, tá? Próximo ponto aqui. O que eu queria chegar com vocês? Que agora vocês também vão ter que forçar a cabecinha. Olha só uma coisa. Lá no início, o que eu falei? Que o comportamento, ele sofre influência de genética, meio ambiente e das emoções. Então, prestem atenção que, ele sofre influência, ou seja, todos esses pontos aqui vão impactar na forma como esse comportamento vai acontecer. E um pontinho outro importante aqui, Indira tinha comentado da questão da emoção, e hoje a gente sabe o quanto que a emoção impacta em tudo também no nosso comportamento. Anotem isso, tá? A emoção precede o comportamento, ou seja, a emoção, ela vai sempre estar à frente da forma como a gente vai se comportar. Ela impacta absurdamente no comportamento, tá? E uma coisa que é importante antes de eu entrar nessa questão da construção do comportamento para vocês, então percebam que aqui a gente está falando do que influencia. Mas eu lembrei das emoções, vale a pena, não é resgatar, porque eu não falei isso nessa aula, mas vale a pena trazer aqui para vocês que essa questão das emoções, ela tem a ver com a senciência animal, tá? E senciência animal já foi comprovada em 2012, na Declaração de Cambridge, tá? Então, também, quem quiser entender mais sobre essa questão da senciência, tem uma declaração inteira que explica, né, todos os estudos que foram feitos, todas as pesquisas onde eles têm um embasamento para afirmar que os animais são seres sencientes. E a partir da senciência, a gente sabe que os animais são capazes de sentir emoções, né? E aí explica muitas vezes o porquê de vários comportamentos deles nesse mundo doido que eles vivem, porque eles também sentem emoções. E aí, como a emoção precede o comportamento, muitas vezes eles não agem só instintivamente, eles agem de acordo com aquilo que eles estão sentindo dentro do ambiente que eles estão inseridos, dentro do contexto, dentro do que está sendo exposto, dentro do que está sendo oferecido ali para eles naquela situação. Tá? Então, lembrem disso, quando um animal, de repente, expressar algum comportamento que a gente julga que seja indesejado, tá, é indesejado, mas para nós, já entendi que ele é indesejado. Mas por que será que esse animal está fazendo isso? Qual é o motivo que tá causando esse comportamento dele? Né? Além de outros tantos questionamentos, o que esse animal está sentindo nesse momento para estar tendo esse tipo de comportamento? É importante a gente considerar isso, tá? E aí, aqui embaixo, olha só, eu volto lá e aí eu falo que todo comportamento, então lá em cima a gente está falando que o comportamento sofre influências específicas. E aqui eu estou falando para vocês que todo comportamento, ele se constrói através de genética, aprendizado e ambiente, tá? Então isso também anotem e levem aí para a vida de vocês. Como que a gente constrói um comportamento? Como que ele acontece? O porquê que cada animal, porquê que cada espécie tem um comportamento específico? Volta lá atrás de tudo que a gente acabou de rever aqui, volta nos 4 porquês do Tinbergen e aí tá aqui a resposta. O comportamento, ele é formado de genética, ele é formado do aprendizado que cada indivíduo tem e a forma como aprende, e o ambiente que ele está inserido. Simples assim, né? Não, gente, de simples não tem nada, viu? É muito complexo, por sinal.
E aqui, os comportamentos dos cães. Uma parte importante que acho que vocês vão querer entender, né? Quais são os comportamentos dos cães? Como que a gente estuda isso? Como que a gente classifica? Comportamentos dos cães, rapidamente, assim, de uma forma mais ampla, para vocês entenderem, a gente separa entre comportamentos sociais, comportamentos não sociais e os reprodutivos, tá? E aí aqui tem os tipos desses comportamentos, tá? Para vocês verem. Então, dentro dos sociais, são os agonísticos e os lúdicos e os afiliativos. Dos não sociais, comportamento alimentar, o descanso, a limpeza, exploratório e comportamento eliminatório. E dentro do reprodutivo, cortejo, cópula, acasalamento e cuidado parental, tá? Então, esses são os tipos de comportamentos que os cães expressam. Eu tenho um ponto importante aqui para falar para vocês. Eu separei 2, porque não tem como a gente falar de todos esses comportamentos e explicar para vocês cada um deles, mas eu vou falar do agonístico, porque é uma coisa que a gente vive muito intensamente hoje, e também existem vários erros e várias interpretações erradas sobre os comportamentos agonísticos dos cães. Que é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que entender que o comportamento agonístico, ele é necessário para a manutenção e a organização social dos cachorros, tá? Dos animais, mas estamos falando aqui dos cachorros. Então, primeiro, não dá para relacionar comportamento agonístico com agressivo, com cão bravo. São coisas que não é, se eu falar que não tem nada a ver, não é verdade, porque eles estão ligados à questão da agressividade, tá? Porque o agonístico, ele vai ser agressivo nos momentos que eles precisar, que eles tiverem necessidade, mas o que é importante vocês entenderem é que é um comportamento necessário, não dá pra gente extinguir, né? Todo mundo fala, eu preciso de um cachorro bonzinho. Compra um cachorro robô, porque o cachorro precisa expressar esse tipo de comportamento para ele sobreviver, para ele interagir, para ele defender as coisas dele, para ele disputar algumas coisas, para ele se impor, faz parte ali de toda essa questão, tá? De manutenção social e de organização, de manutenção e de interação social. Então, para vocês entenderem, comportamentos agonísticos, eles não são ruins, tá? Eles são necessários e aí a gente precisa entender o porquê que eles acontecem para a gente controlar mais ou menos e evitar que o cão se torne, de repente, mais agressivo em alguma situação e chegue às vias de fato que é agredir um outro cão ou agredir uma outra pessoa, tá? O que eu coloquei aqui de outro ponto? É isso mesmo, aí não é um comportamento ruim, ele só não deve chegar aos extremos, né? E quando ele chega, ele também tem um porquê, tá? E o comportamento agonístico, ele precisa ser, assim como todos, mas aqui é o que eu falo para vocês, eu quis falar dele porque nessa parte de cães, de tutores, de profissionais que trabalham com eles, é um comportamento bem delicado, que normalmente traz diversos problemas e diversas dúvidas das pessoas, tá? Mas ele precisa ser um comportamento bem interpretado, precisa entender muito bem como que ele acontece, por que ele acontece, quais são as variações, quando que o cão tem a necessidade de expressar aquele comportamento e quando que a gente vai controlar isso. Ele tem que ser compreendido e ele tem que ser direcionado, tá? A fim da gente conseguir realmente ali proporcionar uma boa convivência entre todos, mas também respeitando aquele cão. E uma coisa importante também para falar dos comportamentos agonísticos é que não necessariamente o comportamento agonístico ele tem a ver com uma briga, tá? Ele é um embate físico. Quando a gente estuda essa questão do comportamento agonístico, ele pode ser tanto à distância, então é quando a gente vai observar expressões visuais dos cães, quando a gente vai ouvir vocalização, e aí num outro ponto, numa outra necessidade, quando ele atinge um ponto que aí a gente vai entrar em vias de fato na questão da agressão, ele vai para o embate físico, vai para o ataque, vai para a briga, para a mordida, aquela loucura toda que a gente vê por aí, ok? E um outro deixa eu tirar de cima. E um outro comportamento aqui aqui eu até coloquei uma observação no comportamento agonístico para observarem, por exemplo, quem trabalha em loja, quem é de clínica e de passeio, são situações em que pode acontecer isso corriqueiramente, né? Dentro da clínica, pelo próprio embate dos cachorros quando eles se encontram na recepção, ou quando eles estão ali numa outra situação de medo, de conflito, de disputa de algo dentro do atendimento da clínica ou dentro da loja, que normalmente em loja pet, a gente sempre tem outros cães circulando, né? Então a gente pensa em questão de disputa, às vezes até a posse, que hoje vocês chamam muito do ciúme do cachorro pelo tutor, então essa questão da posse que ele tem, dele estar disputando, dele estar defendendo aquele recurso dele
quando um outro cachorro chega perto ou quando uma outra pessoa. Então, são ambientes também que a gente percebe muito. E quando vocês têm esses comportamentos, às vezes vocês podem evitar isso dentro da clínica, alguém que trabalha no atendimento, os próprios auxiliares, os recepcionistas, dentro das lojas, os atendentes, que às vezes também fazem uma abordagem nada boa, né, na hora do atendimento de tutores que estão com os cães lá, e dentro do próprio contexto dos passeios, que a gente acabou falando aqui bastante hoje, trouxe até o exemplo da Mariana, que falou dessa questão do passeio, às vezes, do conflito com os cães, tá? E aí, um outro comportamento que eu selecionei aqui para a gente falar, que está dentro dos comportamentos não sociais, olha lá, vou aumentar aqui de novo para vocês, é a questão do descanso, tá? O descanso, ele também é extremamente importante e necessário, porque é no momento de descanso, é na hora que os cães dormem, que eles chegam lá, a questão do sono REM, e aí que eles entram num estado de sono muito mais profundo, aonde eles conseguem consolidar o quê? A memória, é onde a memória é processada e é onde eles conseguem consolidar o conhecimento do que foi adquirido. Então, por que eu gosto de falar da questão do descanso? Porque justamente as pessoas acham que às vezes os cachorros estão parados demais, dormem demais, ficam quietos demais e fica perturbando a vida do bicho, né? Na creche ninguém quer deixar o cachorro descansar, porque o cachorro tem que chegar exausto em casa. Quantas vezes eu já ouvi que para esse universo de creche que cachorro feliz é cachorro cansado, né? Os tutores adoram postar isso. O cachorro chegando exausto e morto no carro, porque passou um dia inteiro intenso ali na brincadeira. Muito cuidado, tá? Uma creche boa, inclusive, ela promove, dentro da rotina dos cães, vários momentos de descanso para eles, tá? Por quê? Porque isso tem a ver com o comportamento, é uma necessidade que eles têm, tá? Uma necessidade básica dentro da espécie. E outro ponto aqui, em relação a isso, falei do sono, então o porquê que é importante? Aqui eu pensei que eu tinha dado algum exemplo de alguma profissão específica, mas não era só uma questão de vocês entenderem também que é um comportamento e que às vezes a gente acha que só o fato de estar dormindo não é comportamento, né? A gente sempre acha que o comportamento é algo que tem movimento, que tem resposta, que tem estímulo, mas o dormir, o descansar, o hibernar, no caso de ursos e outros animais, é um comportamento. Ele tem a ver com várias questões fisiológicas daquele animal, de manutenção também, tá? Olha só uma coisa importante aqui. A gente falou lá no início, no comecinho do slide, que comportamentos podem ser inatos e aprendidos. E aí, o que é importante, volta aqui, vocês entenderem também, que o comportamento inato, aqui é mais para vocês também conseguirem identificar com mais facilidade, tá? Os comportamentos inatos são aqueles que são característicos da espécie que a gente já, vamos dizer assim, nasce com eles, né? Eles têm a base genética muito maior. Então, a influência da genética nesses comportamentos é o foco ali, ela é muito maior. Enquanto que nos comportamentos aprendidos, a influência do ambiente é muito maior. Então, aqui a gente também já consegue observar essa diferença entre os comportamentos, tá? E lembra que lá na frente eu falei que não tem dicotomia, então todos nós temos comportamentos inatos e comportamentos aprendidos, inclusive os cães, tá? E os aprendidos são um grande desafio para nós, né? No dia a dia, e na verdade a forma como eles aprendem e que a gente não tem esse conhecimento faz com que eles expressem diversos comportamentos que às vezes a gente fica aí na dúvida, ou que a gente fica receoso, ou que a gente não sabe o que fazer com eles, mas muita coisa foi aprendida e foi aprendida conosco, né? Observando a nossa rotina, nosso dia a dia, a forma de atuar com eles, tá? Então lembrem-se disso quando vocês reclamarem dos comportamentos que os cães estão expressando. E aí, olha só. Quando a gente fala aqui dos comportamentos inatos e aprendidos, vamos ampliar de novo aqui para vocês. Existem os tipos deles também, tá? Aqui eu não vou falar especificamente de cada um, eu deixei para vocês terem uma ideia, mas onde que eu quero que vocês peguem aqui a questão dos aprendidos, porque hoje é onde impacta muito mais nessa questão da resposta comportamental dos cães e porque vocês devem entender do que os cães são capazes de fazer devido a essa capacidade que eles têm de aprenderem, tá? De desenvolverem um comportamento a partir do aprendizado. Então, ó, as formas que os cachorros aprendem, aqui não são só cachorros, tá, gente? Mas é uma das maneiras, uma das formas que eles aprendem, então eu trouxe para vocês. Mas isso a gente também, tá? Habituação e sensibilização, aperfeiçoamento das habilidades motoras, condicionamento, que foi quando eu falei lá atrás para vocês, de Skinner, de Pavlov,
condicionamento clássico e operante, e eles são os que estão mais inseridos hoje no nosso dia a dia, são os comportamentos aprendidos que a gente acaba mais exercitando, vivenciando, enfim, mesmo que de forma inconsciente, tá? Eles aprendem por imitação, eles aprendem por observação. Então, os cachorros estão ali, ó, o tempo todo aprendendo de diversas formas, tá? E aí, lembra... Deixa eu só ver se eu volto aqui. Peraí. Só para eu contextualizar uma coisa para vocês. Acho que é esse aqui. Lembra que eu falei aqui, ó, todo comportamento se constrói através de genética, aprendizado e ambiente. O aprendizado aqui, ele tem um impacto muito forte no comportamento. Se o comportamento se constrói através do aprendizado, tudo que os cães estão aprendendo resulta no comportamento que eles expressam. Tcharam! Tá explicadíssimo, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão dando consultoria comportamental aqui na aula, né? Ó, Pet que eu cuido perguntou assim, esse termo, sem ciência, é isso? O termo que eu falei, que eu acho que já tem um tempo que eu falei, né? É sem ciência, tá? Os animais são sencientes, mas é com S, que se escreve sem ciência, tá? É o que comprova que os animais têm consciência. Então, dentro do conceito de consciência, quando a gente comprovou que os animais são conscientes, dentro do entendimento de consciência, a gente tem a senciência, a sapiência, a gente tem diversos pontos. Então, quando dentro de um estudo se comprova que um ser ele é consciente, tem ali várias coisas que caracterizam o fato dele ser consciente, que é consciência é diferente de inteligência, tá, gente? Mas em relação a essa questão da senciência, é o fato dos animais conseguirem sentir emoções. E aí isso foi comprovado, foi isso que eu citei lá para vocês. Eu tô só respondendo aqui, tá, gente? Eu voltei nesse assunto porque o pet que eu cuido perguntou do termo senciência, tá? É isso que explica. Só que aí, quando você for pesquisar, só muda porque é com S, tá? Aqui, mais um pra gente. Olá, na minha creche tem um Beagle que não descansa. Luísa, eu vou confessar uma coisa para vocês. Não aguento ficar quieta, né, gente? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já tive vários desafios com Beagles e eu tive um grande aprendizado com eles, mas eu vou só te dar uma dica aqui, na verdade, dessa questão do descansar. Não se esqueça que os Beagles, eles são cães de faro, né? Então, a todo momento, eles estão sentindo, eles estão sendo impactados o momento todo, né? Dentro da creche, eles têm ali diversos estímulos, diversas interferências. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito mais específico, muito mais delicado e muito mais direcionado, porque senão eles não param, igual você está dizendo aí, e mais do que isso, eles começam a ficar hiperativos e eles começam a ter comportamentos que não são legais para dentro da creche, e no fundo, eles são os que estão mais sofrendo com isso. Então, toma cuidado, tá? Porque os beaglezinhos, eles são danados mesmo. E aqui, ó, gente, pra gente tava finalizando a questão dos tipos de comportamentos aprendidos, e aí a gente entra nesse contexto da aprendizagem, né? Primeiro ponto aqui, a aprendizagem e memória criam inovações no repertório do comportamento. O que isso significa? Que tudo que a gente aprende, né? Nós temos, os animais têm a capacidade de aprenderem por formas diferentes, mas a gente tem a capacidade de aprender e de memorizar. Então, tudo que a gente aprende e memoriza, por isso que eu falei daquela questão do descanso, do sono, que é ali que se consolida, traz inovações ao repertório do comportamento. Por quê? Porque a gente aprendeu alguma coisa, a gente memorizou, então a gente fixou aquele comportamento e a partir de uma situação, de uma ocorrência, de uma emoção que a gente, os animais, os cachorros, vivenciarem, eles vão processar toda aquela informação, aquele aprendizado, e isso está armazenado dentro da memória, e eles vão utilizar isso para expressar o comportamento naquela situação. Vocês conseguem entender também o quanto a questão da aprendizagem é importante? E a aprendizagem é o processo que permite aos seres vivos adquirirem o quê, gente? Novos conhecimentos. Eu estava falando para vocês aqui da gente adquirir conhecimento, da gente aprender sobre comportamento. O fato de vocês, né, que estão aí do outro lado, de nós, seres humanos, termos a capacidade de aprender,
Pelo fato da aprendizagem é que a gente consegue adquirir novos conhecimentos e absorver esses conhecimentos e aprender com eles realmente, né? Não é só conhecer. Desenvolver novas competências e mudarem os seus comportamentos. Então, é a partir da aprendizagem que a gente também muda comportamentos. Olha só que louco isso, olha só que incrível, né? Então, tem essa questão da aprendizagem, ela é mais profunda e ela é muito importante para uma série de entendimentos nossos, principalmente da vida, das coisas que a gente faz, enfim. Tá? E aí, né, gente, ainda bem, eu digo que ainda bem que nós, seres humanos, temos condições e habilidades inigualáveis de aprender, porque aqui eu falei para vocês de alguns tipos de aprendizados, como que os cães aprendem, mas existem outros tipos de aprendizados que nem todas as espécies aprendem daquela forma, tá? E nós, seres humanos, nós temos várias formas de aprender as coisas, que eu não trouxe aqui porque a gente estava falando de cães, mas existem outros pontos, outras maneiras de aprender, tá? Então, vou pôr aqui também para vocês pegarem nesse slide. Então, ainda bem que a gente tem condição e habilidade para isso, né, gente? Cada vez mais aprender e com esses aprendizados, com todo esse aprendizado que a gente adquire, conseguir aí a própria resolução de problemas, lidar com as situações aí diariamente, né? Olha só, vamos ver agora uma coisa aqui. Se todo esse... A gente está falando aqui de diversos pontos, né? Da história do comportamento, a gente está falando do aprendizado, das formas, dos tipos de aprendizagens. Se todo esse conteúdo, se todo esse conhecimento, se tudo isso fez e faz sentido para vocês, me deixou aí a cabecinha de vocês fervendo, igual eu imagino que esteja, porque a minha, mesmo eu falando e eu ensinando, minha cabeça também vai longe, gente. Assim, ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô pensando e processando várias coisas ao mesmo tempo. É muito gostoso isso, né? Mas tudo isso fez sentido para vocês. Se realmente esses tópicos que eu trouxe na aula, que eu abordei hoje, eles trouxeram algum tipo de atualização, eles acabaram transformando aí esse conhecimento de vocês, coisas que de repente vocês não sabiam e que agregou no dia a dia de vocês, e vocês entendem que vocês querem entender isso de uma forma mais profunda ou estudar comportamento, a gente fez um compromisso aqui no começo da aula e eu quero que vocês aproveitem, então, tudo isso, aproveitem essa aula de hoje, aproveitem esse conteúdo, aproveitem que vocês tiveram esse primeiro encontro com a questão de comportamento, igual eu falei lá atrás que aconteceu comigo, né? Eu recebi o chamado, preciso entender sobre comportamento. E nesse momento vocês abram aí uma janelinha na lista de prioridade de vocês. Então, assim, tudo que a Luna falou é importante, eu preciso conhecer. Quem tá aqui na aula que é profissional, que atua diretamente com os cães, conseguiu ter realmente uma noção da importância desse tema, abre uma janelinha aí na lista de prioridades e fala, eu vou, né, me dedicar a esse estudo, eu vou tentar entender mais, eu vou tentar compreender, eu vou trazer um pouco desse conhecimento todo agora para o meu dia a dia e aplicar no meu atendimento com os cães, vou levar isso para a minha equipe da creche. É importante, já que vocês saíram daqui, vão sair daqui, né, com um conhecimento, com um aprendizado, que vocês também disseminem isso, que vocês possam contribuir para a melhoria dessa relação nossa com os cães e dos ambientes aí que vocês trabalham e tudo mais, tá? E aí, essa questão, deixa eu voltar aqui para vocês, essa questão do comportamento em si, né, desse tema. Vocês viram aqui, eu não sei nem quantos slides a gente falou, e foram, acho que, 13 pontos, acho que uns 10 slides, e eu acabei trazendo de uma forma bem mais rápida para vocês, bem mais objetiva, porque é um tema que vocês viram até pelas duas escolas e os tantos de pontos que a gente estuda dentro de comportamento, muito abrangente, cheio de ramificações, cheio de variações, cheio de pontos de influência. Então, são muitas coisinhas detalhadas que a gente estuda para essa compreensão completa sobre o comportamento e, consequentemente, para a gente aprender a lidar com os comportamentos, né? E aí, quando a gente estuda essa questão do comportamento canino especificamente, isso cai num probleminha que é assim, falar de comportamento, os estudos, vamos entrar aqui na questão histórica mesmo, no conceito de comportamento. Quando a gente vai estudar comportamento, todos os materiais, todos os conteúdos que a gente encontra e que a gente estuda, inclusive dentro da pós, foi
de animais, a gente estuda comportamento animal. São muito específicos os estudos que tem, de comportamento de aves, de comportamento de peixes, de comportamento de cães. É claro que existe, tem pessoas que estudam, né? Tem pessoas que se formam nessas áreas e vão estudar especificamente cada animal, cada espécie. Assim, não, a gente também não teria todos os conhecimentos que a gente tem hoje. Mas o fato é que esse conhecimento específico do comportamento dos cães, a gente não acha esse material, esse conteúdo, ou tudo isso de forma tão fácil, justamente por todas essas ramificações aí dentro da área do comportamento, né? E principalmente porque os estudos hoje, eles avançam muito na questão do comportamento humano. O interesse maior aí, quando a gente fala de volume, de pesquisa, de estudos, é em relação ao homem, né? Até porque quem estuda isso é o próprio homem. Então, o ponto de interesse é o comportamento humano, é a psicologia humana, para a gente entender melhor como é o nosso funcionamento, tá? Então, o tema de comportamento canino, ele não é tão específico, né? Mas, apesar de tudo isso, a gente está falando aqui do nosso universo, que é o de cães. Então, em relação a essa aula de hoje, eu queria que vocês entendessem que ela foi... Eu quis frisar muito essa questão para vocês de uma aula introdutória, porque o conteúdo realmente é extenso, mas para vocês serem apresentados ao conteúdo, para vocês entenderem a questão da importância do comportamento, para vocês se familiarizarem e conseguirem ter uma melhora aí em todo esse trabalho de vocês. Com alguns anos, não digo alguns anos, mas assim, dentro de comentários que vocês fizeram, dentro de perguntas, dentro de buscas, eu já tinha aqui dentro guardadinho essa questão de que comportamento canino é uma coisa que tem que ser difundida, sabe? Principalmente porque, por tudo que a gente falou lá no início, a forma como os cães estão inseridos na nossa sociedade hoje, na nossa vida, na nossa casa, né? A nossa interação, como as coisas vêm acontecendo e a cultura que a gente tem de criação dos cachorros, ela ainda tem coisas muito enraizadas de conhecimentos ultrapassados. Eu sempre senti essa necessidade, porque isso em algum momento me acometeu, né? De falar assim, gente, as pessoas, o mundo precisa saber dessa questão de comportamento, as pessoas precisam entender, né? Não dá pra gente ficar aí tratando, cuidando dos cães ou usando metodologias, usando técnicas que elas não têm mais fundamento, que elas não funcionam mais a partir de diversas descobertas que já foram feitas em relação aos próprios animais e em relação ao estudo do comportamento, né? E aí, baseado nisso, junto com essa aula, e até por isso desse convite, muitos de vocês já vinham há algum tempo acompanhando toda essa evolução aí desde a minha pós-graduação, e isso é um projeto que eu tenho guardadinho ali na gaveta, que está há 1 ano, sabe, maturando, amadurecendo, sendo processado, sendo compilado e unificado, porque é muita informação para a gente reduzir e trazer para dentro de um universo. Então, de 1 ano para cá, eu venho trabalhando num projeto que é o projeto de trazer e formatar um curso específico para essa área de comportamento, de linguagem e de bem-estar dos cães. Bem-estar também é um tema que é muito atual, que hoje está na moda, né? Falar de bem-estar. Eu proporciono bem-estar, a minha empresa trabalha com bem-estar, o pet shop agora dá um banho pensando no bem-estar, a creche agora é um lugar que oferece bem-estar. Tudo que tem a ver com cães já tem a palavra bem-estar junto, mas muitas vezes esses profissionais nem sabem o conceito de bem-estar, não sabem nem como a gente avalia, como que a gente proporciona bem-estar, né? Então também são assuntos que eles estão muito ali na superfície, sabe? Sem realmente um entendimento sobre aquilo. E aí foi quando eu tirei esse projeto aí do armário e falei assim, não, então agora é hora de sentar e de colocar isso para fora, de exteriorizar. Então, nesse momento, inclusive, eu tô trazendo para vocês essa questão deste lançamento desse curso, porque muitos de vocês às vezes podem falar, Luana, realmente, essa aula foi importante, mas eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais, eu quero esse conteúdo, e hoje, saindo daqui, vocês não vão achar alguma coisa tão específica e tão direcionada, tá? Então, assim, eu até brinco e falo assim, nossa, finalmente esse projeto aconteceu, porque já tinham muitas pessoas me perguntando, Luana, quando que sai esse curso? Quando que você vai fazer? Quando que você vai botar tudo isso para fora? Quando que você vai proporcionar isso para a gente? Quero apresentar aqui para vocês, porque vocês acabaram me questionando essa questão do que às vezes é necessário, né? Entender de comportamento, ou do que todo esse universo pode trazer, ou quais são os conhecimentos que vocês podem acabar adquirindo em relação a essa questão desse estudo, né? Ou também do que
o próprio curso de comportamento, bem-estar e linguagem pode trazer para vocês. Então, olha só, para vocês entenderem ali todo o contexto, eu compilei algumas informações, tá? O que o curso especificamente vai proporcionar? Até porque tem gente que fala assim, mas será que é para mim? Esses dias eu recebi uma pessoa, ela deu todo um histórico, assim, de um comportamento, de uma situação que estava acontecendo entre ela e os cachorros dela, uma tutora, né? E ela até perguntou se essa aula de hoje era para ela. E dentro de umas outras indicações que eu dei em relação ali a adestramento e a observar melhor todo o contexto que estava acontecendo, eu falei para ela que sim, porque para ela entender o que está acontecendo com o cachorro dela, inclusive poder direcionar, se ela quiser contratar um profissional, inclusive, ela tem que entender a raiz ali do problema para ela direcionar aquilo, né? Então, quando o curso foi pensado e foi desenhado, foi justamente para que vocês tivessem que ele pudesse proporcionar esses pontos aqui para vocês, tá? Então, do que se trata, o que traz, quais são os módulos, o que acontece, né? O curso específico de comportamento, bem-estar e linguagem dos cães, primeiro que ele não tem nada a ver com o meu negócio pet, tá, gente? Ele é um curso isolado dessa parte comportamental, específica também para o universo canino. Vocês vão conseguir compreender por que os cães agem de determinada maneira, tá? Aprender a lidar e a forma como vocês vão ensinar o cão, que a gente fala muito das questões dos aprendizados, tá? E pensando especificamente nessa questão da espécie. Aí eu até coloquei aqui, ó, não comparado ao comportamento humano, porque é isso que acontece muito hoje em dia, né? A gente está tentando ensinar, a gente está tentando adestrar, a gente está tentando condicionar os cães com a visão do comportamento humano. E hoje vocês tiveram um exemplo aqui de que o comportamento dos cães, apesar de ter similaridades, apesar de serem comportamentos que na nomenclatura são iguais, né? A gente faz comportamento, a gente se alimenta, a gente também tem comportamento reprodutivo, mas o humano faz isso de uma forma diferente dos cães, que fazem isso diferente dos peixes, que fazem isso de uma forma diferente das aves. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para direcionar para a espécie, tá? Vai conhecer no curso, vocês vão sair com condições, né? Com um aprendizado sobre sinais corporais que os cães emitem, tá? E o significado de cada um deles e o contexto nos quais eles acontecem. Então, você também vai poder se comunicar melhor e de forma mais eficiente com os cães, aqui tanto para tutor quanto para profissionais. Lembra que eu estou falando para vocês o tempo todo que os profissionais lidam diretamente com cães. Não tem como você lidar diretamente com cães e não passar por essas situações, tá? Conhecer o conceito de bem-estar, acabei de falar aqui para vocês essa questão da gente entender o que é, para a gente poder saber proporcionar, né? Quais são os motivos pelo qual a gente deve prezar pelo bem-estar e as ferramentas que a gente usa para trabalhar bem-estar com os cães e aprender como deve ser o manejo adequado dos cães. Aqui um pouquinho do conteúdo do curso, olha lá, módulo 1, módulo 2, módulo 3, como eu falei para vocês. No módulo 1, vocês vão ter essas aulas aqui, tá vendo? Introdução ao comportamento, conceitos básicos, os comportamentos dos cães, que foram esses, inclusive, que eu trouxe para aula hoje, mas cada um falado um a um ali, sabe? Comportamentos agonísticos, a gente tem uma aula dele, comportamentos reprodutivos, comportamentos lúdicos, um por um é citado, tá? A gente aprende mais profundamente. As fases de vida do cão, gente, é tão fascinante a gente entender como que esse cão se desenvolve, como que ele cresce, como que ele evolui e o que acontece em cada fase da vida dele. Tem coisa que as pessoas nem imaginam, né? Nem fazem ideia de que isso acontece com o cachorro ou de que alguns comportamentos podem estar acontecendo por causa dessas mudanças dessas fases da vida. Então, isso eu também não podia deixar de trazer para esse curso, tá? E os tipos de aprendizagem. Não tem como eu estar falando para vocês de comportamento sem vocês entenderem como que os cães aprendem. Então, também hoje eu dei ali o exemplo, mas a gente entra no como que é que eles aprendem por condicionamento operante, como que é o condicionamento clássico, como que é a questão da imitação, como que os cães aprendem, né? Por imitação, por observação. Tem um por um lá também, todo descritinho, tá? No módulo 2, a linguagem dos cães, a forma que eles se comunicam, porque se a gente não entende, se a gente não consegue se comunicar, nada flui, né? E a gente percebe isso na própria comunicação humana, como que a gente falha nisso, tá? E a maioria das expressões, elas são alguma forma deles se comunicarem, a comunicação dos cães também tá em tudo, ok? Os sinais corporais dos cães, para a gente poder interpretar,
Deixa eu aumentar aqui, porque senão nem eu consigo ler, né? Os diferentes tipos de vocalização canina. Os cachorros têm pelo menos 7 tipos diferentes de vocalização, tá, gente? Os motivos pelos quais eles vocalizam. Então, a gente fala isso, eu falo isso no curso. E o focinho dos cães como uma ferramenta de comunicação, né? A gente esquece ou não tem o conhecimento de que a ferramenta, eu diria, né, mais importante dos cães, que hoje para nós seriam os nossos olhos, a dos cachorros é o focinho. Então, o que é bem-estar? Como que a gente promove bem-estar aos cães, tá? As condições e as ferramentas usadas para se promover bem-estar. O que são os 5 domínios? Que a gente precisa entender disso para a gente entender todo o contexto de bem-estar. E falo também sobre manejo gentil. Essa questão do manejo, ela também é direcionada, indicada para os diversos profissionais, porque a gente faz manejo de forma diferente, né? Vamos dizer assim. Dentro da clínica, a gente tem que fazer um manejo apropriado, a gente tem que fazer um manejo correto no próprio passeio. Dentro da creche, manejo é a palavra de ordem. Dentro de casa, quantos conflitos ou quantas situações a gente pode melhorar se a gente fizer o manejo gentil, mas um manejo também planejado, né? Um manejo inteligente. Muitas coisas a gente consegue evitar. Então, isso eu abordo também e trago no curso, tá? Então, ele é um curso intenso, ele é um curso bem objetivo e direcionado. Esses temas, esses assuntos abordados, eles são extremamente necessários para o nosso dia a dia, para o contexto que a gente está inserido hoje. E agora saiu do papel. Ó, para vocês verem como que é a carinha. Então, quando vocês entrarem no Hotmart, essa minha página é de edição, então ela é um pouquinho diferente, mas vocês têm ali, né, todas as informações do lado do que vocês vão acessar, aulas e tudo mais. E ó, quando vocês entrarem, vocês têm os vídeos de boas-vindas com algumas informações e os módulos, como eu falei, ó, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Aí na hora que você entrar aqui, por exemplo, tem o descritivo de todas as aulas, tá vendo? Direitinho. E aí na hora que você clica, por exemplo, para visualizar a aula. Espera aí que ele vai entrar. Aí vocês têm a aula e o material também que fica disponível embaixo de cada... O material que fica disponível, ó lá. Aí a aula aparece assim para vocês, tá bom? E o material de cada módulo fica disponível na primeira aula de cada módulo. Aí tem o PDF da aula do módulo 1, o PDF das aulas do módulo 2 e módulo 3. Então tá aqui, ó, todos as formas para vocês até visualizarem como que o curso aparece para vocês. Cadê a gente aqui de novo? Voltei. Pessoal, eu sei que a gente se estendeu um pouquinho no horário. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Foi incrível mais uma vez, né? O comprometimento de vocês, todo o engajamento. Eu sei que vocês muitas vezes estavam no trabalho, também pararam para assistir, para aprender, e eu fico muito feliz com isso. Eu consigo ver que a gente está evoluindo aí para uma transformação do mercado. Cada aula, cada live que eu faço, que outros profissionais fazem, em diversas áreas, né? Mas cada momento que as pessoas param para aprender, param para ouvir, de repente, o que eu tenho para falar, é muito importante para essa mudança, né, que a gente quer no mercado. Às vezes a gente reclama muito, a gente lamenta muito, a gente julga muito o outro, mas a gente não está fazendo a nossa parte, né? Então eu realmente fico muito feliz quando vocês comparecem aqui, quando vocês se interessam, quando vocês se comprometem, porque não sou só eu, Luana, que fazendo a minha parte eu vou conseguir mudar o mundo, né? É um pouquinho de todo mundo junto para essa transformação acontecer, tá? Tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Tô saindo dessa aula extremamente feliz, extremamente realizada de ter colocado esse projeto, né, para fora, de ter tirado da gavetinha ali, de ter tirado fora do papel e por ter realizado também essa aula que eu entendo ser de extrema importância para o nosso mercado. Muito feliz de também poder sentar aqui e trazer esse conteúdo, sabe, contribuir com esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, um grande beijo. Quem precisar falar comigo, tem as minhas redes sociais, eu sempre gosto de dizer aqui, porque acaba que eu vou fazendo várias aulas e são públicos que vêm aparecendo, sempre tem gente nova. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, então, quer conversar comigo no Instagram, pode mandar direct lá, mas vocês me acham super fácil, tá bom? Então, muito, muito obrigada, um grande beijo.